estamos aqui mais um dia no Pode Dar. É isso aí, um dia de muita alegria, porque nós estamos com um convidado de honra que já esteve com a gente e agora voltou com vocês, Apóstolo Wanda! E aí, galera, mais uma vez aqui, né, velho? Mais uma vez. Mais uma vez é uma alegria enorme ter o Apóstolo Wanda aqui, porque é um homem muito ocupado, gente. Não é uma pessoa fácil de trazer, tá? Então fique honrado, fique sabendo que o Pode Dar está se esforçando muito para trazer o melhor conteúdo para você aí de casa. Então já compartilha, já curte, já encaminha pra todo mundo que você puder. E se você ainda não segue, comece a seguir. Ajuda a gente aí, Apóstolo. Fala pra galera me ajudar. Daiane, seguir a gente, pelo amor de Deus. É uma convocação geral. Vocês, meus seguidores aí do Instagram, Facebook, eu vou bombar, vou pegar mais no pé aí pra vocês estar aí, todo mundo seguindo aí. Igreja Comunhão Rara, todos os ministérios aí, as igrejas filhas, vamos estar seguindo aí, Pode Dar, e vamos bombar, porque conteúdo maravilhoso, pessoas de nível que eu não chego ali, mas tô aqui pela misericórdia e graça de Deus. Eu amo a humildade dele. E galera, é o seguinte, nós estamos aqui e aí a gente vai começar a falar sobre algumas coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta, já vou começar perguntando. Já, Daiane? Você gosta de assistir filme? Porque a gente fala assim, mano, o apóstolo. O que a gente pensa? Que ele vive orando. Uhum. Que ele é aquela pessoa que é extremamente espiritual, não tem Netflix na casa dele, não tem nem televisão na tua casa. Que ser humano que és tu, né? É. Me fala, você gosta? O que você faz? Você assiste filme? Você gosta? Me fala aí um pouco sobre isso. Gente do céu, filme é uma coisa que eu já fui mais apaixonado, sabe, Dai? Eu já fui mais apaixonado. Eu já fui aquele tipo de pessoa que gostava muito de filme. Aí, conforme os compromissos vão chegando, as demandas, você não acaba nem tendo tempo. Mas igual agora eu estou de férias, estou assistindo algumas séries para distrair um pouco, e estou assistindo Prison Break. Ai, eu amo Prison Break, gente! É antigo, né? Eu tô atrasado, né? Você tá bem atrasadinho. Bastante atrasado. Eu assistia solteira com meu pai. Eu era solteira e passava na Globo. Nossa! E aí, eu e meu pai, a gente ficava até 11 horas da noite, aí era um por semana. Nossa, vocês ficaram o ano todo. A gente ficava... Então, era muito legal, que aí a gente sentava e ficava lá assistindo. E você acredita que eu tô assistindo agora? Linda, eu fiquei tanto tempo longe de televisão, porque essa minha vida foi uma correria sempre. Uhum. Sempre. Então, não tinha muito tempo, mas eu gostava, gosto, e de vez em quando assisto um filme, sim, lógico. A Maria vive pegando no meu pé. Pai, vou assistir tal filme comigo. Quero assistir tal filme. O Eric que me indicou o Prison Break. Só que quem me colocou na cabeça pra assistir foi o Vitinho, outro genro. Aí o Eric falou, quando o Vitinho indica o filme, você assiste. Eu não. Aí você vê que ciúminho a besta. competição. Esses dois é uma benção. Mas eu gosto, Daiane. Não tenho muito tempo. Porque minha cabeça, muitas vezes, eu tô aqui de repente, assistindo um filme, eu distraio, tô pensando já nas correrias de igreja, coisa e tal, mas eu gosto de assistir, sim. Então, e por que eu estou fazendo essa pergunta? Que recentemente saiu um filme muito legal. Inclusive, eu preciso até relembrar aqui, mas a gente já trouxe um diretor de um filme na nossa igreja. Eu vou tentar lembrar aqui, que é um filme que fala sobre drogas. Procura aí. Um filme que ficou bem conhecido, que foi feito aqui no Brasil, que fala sobre drogas e que bombou pra caramba. E o diretor veio na nossa igreja e tal. E recentemente nós levamos toda a igreja pro cinema. Tá? Nós fechamos uma sala de cinema pra assistir um filme que foi muito legal, que é o filme A Forja. Que é um filme que tá bombado aí. E eu queria trazer esse assunto diferentão aí. Uau! Pra gente conversar sobre isso. Você assistiu A Forja, pastor? Assisti. E aí? Me fala. E aí é algo maravilhoso, né? Não tem que... Eu crítico, vamos lá, o crítico cinematográfico, Vando Lima. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu acho que foi um conteúdo maravilhoso, um conteúdo edificante, que traz um grande despertamento,
né? Para todos nós. E você? O que você achou? Então, nós amamos. Foi um filme que a galera chorou bastante, emocionante. Até aconteceu uma coisa que me fez pensar muito, que nós estamos usando o podcast, as redes sociais, para ministrar o evangelho, né? Então, eu acredito que o filme também é uma ferramenta. Que talvez o apóstolo Paulo, se ele estivesse aqui, ele não estaria escrevendo cartas. Mas ele estaria talvez na rede social, fazendo um podcast. Usando as ferramentas da época para conseguir ministrar a palavra de Deus e entregar para as igrejas o máximo de coisa possível. Então, eu vejo o filme como uma ferramenta de evangelização, né? Eu acho que... Despertamento. Um despertamento da igreja. Então, eu acho legal os diretores missionários. Porque eu acredito que um diretor cristão de um filme, ele é um missionário. Ele vai usar o dom dele... Para uma missão. Para uma missão. Para pregar o evangelho para um povo. Então, eu vi que o filme A Forja é um filme... que eu usaria para, de repente, ministrar uma pessoa que não é conhecedora da palavra. Uma pessoa que ela não tem contato com a Bíblia, e a galera tá muito na televisão, né? Então, o pessoal gosta muito de Netflix, de filme. Então, eu acho que é um filme que pode ser usado para isso. Para aqueles também que estão fracos na fé, que estão afastados da igreja... Então, né? Eu acho que pode ser usado para isso, sabe? Pra gente levar. E você? O que você acha que o filme A Forja ou poderia... O que você acha? Qual que é a sua opinião? Sincera. Ah, Daiane, não deixa abrir minha boca não, galera. Vai, pelo amor de Deus. abre tua boca, fala. Quero saber o que passa nessa cabecinha aí. Nessa cabecinha quase branca, lila, essa é cinza? Cabecinha cinza. Eu falei lilás por causa que tá chamando o pó de Dai aqui, tá me chamando por lilás. Bom, eu vejo assim, Daiane, falar sobre o filme, alguma crítica negativa? Não. Eu acho, como nós já tínhamos certa vez comentado, com o Danilo até, que o filme A Forja tem que ser algo comum. Não esse boom. Meu Deus! Tem que ser algo comum para nós. Nós podemos levar para a igreja. Como se entrando ali assistir A Forja com alguém, como se estivesse levando uma pessoa para a igreja. Assista um culto, que vai edificar a sua vida. Mas para nós, não tinha que ser impactante. Ser impactante ver o cinema lotado. Onde você vai assistir o que em cinema? Qualquer coisa menos um filme cristão. Os cinemas são lotados, mas não para assistir um filme cristão. Então, é um despertar legal, é um movimento onde os cristãos saíram e impactaram nas salas de cinemas? Sim, impactante. Mas isso não pode, nós que somos aqueles cristãos que temos nossos cultos fervorosos, maravilhosos, não podemos ter esse impacto tão grande. E eu acho, eu até tenho minha linha de raciocínio que é forte que eu vou falar. Vai, fala que eu tô... Vamos pra polêmica, gente. Agora vamos polemizar. Gente, é sério, é assim. Nós somos... Existe uma manipulação no mundo espiritual. Forja foi lançado, não sei se foi início de outubro, né? Eu, como tenho a UniTV, tô fazendo propaganda de graça. Não. Não, de novo. Não, de graça, velho. Não faz isso, não. É um stream, gente. Então eu já assisti a Forja em casa, não fui no cinema, né? Resumindo, antes, eu acho que meados de agosto, tinha saído um filme que não teve a mesma repercussão da Forja. Olha, não estamos falando da Forja? Sim. Que edifica demais? Tá, edificante, maravilhoso. É poderosíssimo. Mas, porém, entretanto, no mundo espiritual, a Forja contribuiu? Contribuiu.
para animar os que estão fracos na fé, um que não conhece a Jesus, evangelização. Gente, mas tem um filme que é chamado Nefários, que ele fala sobre mundo espiritual, que eu indiquei para a Daiane assistir, que passou por desapercebido, que para mim tem um valor muito maior para nós cristãos, porque eu creio que as salas de cinema foram lotadas, a maioria de cristãos, de pessoas que vão para a igreja. Sim. Talvez algumas pessoas que não são cristãs foram para assistir a Forja, o filme. E tiveram um impacto ótimo. Mas, gente, o que nós precisamos de fato é conhecer o mundo espiritual. Por quê? A forja, aquele calor, aquela presença, aquilo que incendeia, aquele lado do fogo. Eu vi algumas cenas de alguns lugares do Brasil, do cinema, o pessoal pegando fogo dentro da forja. Gente, glória a Deus, aleluia, é isso aí. Mas isso é comum. Você entendeu? Sim, sim. Você entendeu onde eu tô querendo chegar? O que eu tô querendo passar para todos entenderem, daí, é o quê? É que... E o mundo espiritual, como que fica agora? Porque nós tivemos um filme que bombou e um filme que ficou, tipo, escondido. Uhum. De uma produção muito boa, Nefários, uma produção muito boa, simples, muito simples, mas uma sacada muito legal, que fala sobre os poderes das trevas. Como as pessoas são manipuladas por Satanás. Onde é um assunto que não é abordado nas igrejas. Uhum. Não está errado a igreja falar de graça, de arrependimento, de pecado. Tem que falar, tem que combater, tem que falar sobre a vinda de Jesus. Mas dificilmente se fala sobre manifestação demoníaca, sobre ser dominado por Satanás. E quando apresento a nossa igreja irmã, universal, não estou falando mal, que tem um trabalho maravilhoso de libertação, tirando algumas coisas que eu não concordo. Nós somos livres para falar a respeito disso, que eu não concordo da exposição, Sim. que é aquilo que nós ministramos na nossa igreja. Uhum. Não aceitamos a exposição de uma pessoa manifestada, mas de fato existe. E tenho certeza que, como um jovem assistindo Nefários junto comigo, eu já tinha assistido pela terceira vez o Nefários, eu só coloquei para assistir mais uma vez com ele, porque eu assisti sozinho, eu assisti com a Juninha, eu assisti com a Elisa, com o Eric, com o Vitinho junto, e assisti depois com esse jovem. Então você assistiu 4 vezes? 4 vezes assistindo Nefários. E quando ele acabou de assistir, ele caiu de joelho, pedindo misericórdia para Deus. Eita, olha aí. Por quê? Porque esse filme retrata sobre a manipulação de Satanás na vida de nós. Na mente. Na mente. E aí, você entrou num assunto que eu gosto. Porque eu percebo que muitas igrejas não querem tocar no assunto de libertação. Por quê? Porque a pessoa fala assim, não vamos mexer com o que tá quieto. Mas tá quieto? Eu te pergunto. Tá nada. Tá nada, tá manipulando dentro da igreja. Tem uma igreja que eu fui pregar, que você viu, uma grande igreja, eu acho que eu nunca mais volto a pregar naquela igreja. E ainda eu falei mesmo naquela igreja que não iria voltar. Sabe por quê? Porque eu falei, eu não sou um pregador triunfalista. Eu sou um pregador que eu tenho responsabilidade com a verdade, ainda falei naquela igreja. Eu não sou um pregador itinerante, que dependo de agenda para sobreviver. Sim. Uma igreja muito famosa, uma igreja chique, maravilhosa, poderosa, suntuosa, de um grande líder. Eu não volto mais pregar, talvez, naquele ministério. Sabe por quê? Porque eu preguei a verdade. Sim. Eu preguei a palavra de Deus. Ah, então quer dizer que aquela igreja não prega a verdade? Não, não tô falando que não prega a verdade. Mas eu tô falando a verdade que liberta. Mas calma aí, e Jesus não liberta? O que eles pregam não é a palavra? Não, gente, você não está entendendo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só nesse texto, se você fazer mergulhar dentro desse texto, tem 2 verdades. A verdade de Jesus. Aí você faz a seguinte pergunta, mas por que então a verdade de Jesus está ali, absoluta e única, que é de Jesus, e tem pessoas que ainda não são libertas dentro da igreja? Então, porque do outro lado tem outra verdade, que é a verdade daquela pessoa que não foi revelada. E vamos falar sobre isso? Então, quando a verdade daquela pessoa não é revelada, ela está presa. Porque Jesus, ele nos perdoa. Amém? Amém.
Jesus é aquele que... O único que tem o poder para perdoar os pecados é Jesus. Uhum. E o único que tem o poder para libertar... E agora? É o nome de Jesus através de alguém. Mas e se alguém não usa esse nome pra fazer Você isso? entendeu? Aí tá bom. Preguei naquela igreja, não preguei? Uhum. Preguei sobre... conhecendo o seu inimigo. Entrei no texto de 1 Pedro 5,8 e falei sobre conhecer Satanás, o vosso adversário, coisa e tal, aquele rodeio. Acabou o culto, tinha uma fila quilométrica de pessoas para me orar por libertação. Aí um dos líderes dessa igreja teve na nossa igreja novamente, e aí ele ficou sabendo que eu ia estar em Alphaville. Ele falou: moro em Santana do Parnaíba, você não tem como orar no meu lar, que eu tô com um problema. Eu falei: meu Deus do céu. Falei, eu tinha compromisso, tudo. Tava eu, a Juninha, minha irmã, a pastora Nau. Eu falei, nós vamos ter que dar um pulinho lá, porque estão pedindo socorro. Daiane, chegamos lá, eu falei, qual o problema? Eu já cheguei, eu não sou pastor dele, né? Ele tem um pastor. Eu já cheguei dando carteirada. Eu falei, o negócio é o seguinte: que era pra estar aqui era o seu pastor, já que ele não tá aqui, é eu, então agora eu sou seu pastor. O que tá pegando? Como que tá o casamento? Fazer aquelas inspeções que você faz quando tá no gabinete. Procurando pelo em ovo mesmo, espiritualmente falando. Aí cheguei num denominador. A mulher dele falou assim: não, quando tô dormindo eu sinto uma sensação, parece que tem alguém sufocando meu ventre, apertando meu ventre. Falei, é comum isso? Ela falou, várias vezes já aconteceu. Eu falei, deixa eu orar por você. Na hora que eu fui orar, já manifestou logo de cara, já torceu os braços, já era uma entidade maligna, já manifestou. Aí você vê, você lembra que você falou? Não querem mexer. Não querem? Não querem. Então, você vê, você vai num filme, numa sala de cinema, assiste a Forja, ou no cinema, ou em casa. Edificante, maravilhoso, contribui com o evangelho? Sim. Mas agora a pergunta que eu quero fazer: por que o filme Nefários não foi divulgado? Porque existe um sistema, Sim. uma conspiração maligna, Sim. que não quer que eu, você e nós venhamos descobrir quem é ele. Gente, pelo amor de Deus, que eu vou falar com vocês, é óbvio que eu tenho todo o cuidado para falar. Mas, como sabem, nós trabalhamos com libertação, a Igreja Comunhão Rara. É um dos nossos carros-chefe, de cumprir o ID de Jesus. Eu fui fazer ministrar uma libertação na vida de uma pessoa que estava vindo de outro ministério para a nossa igreja. Aí eu fui orar, na hora que eu falei, todo espírito maligno dentro do histórico que ela tinha, eu ministrando, até que o espírito maligno manifestou, falou assim: não sei o que essa desgraça tá fazendo aqui. Lá onde ela tava, falando da igreja que ela veio, ninguém mexe comigo. Olha aí. Você tá entendendo, então? Então, aí eu tenho um paralelo. A Forja, que é um filme edificante, e tem do outro lado o filme Nefários, que é um filme que Satanás não quer que você assista. Talvez você vai conseguir assistir a Forja, talvez você vai assistir um filme maravilhoso, como também o Quarto de Guerra, que vai te despertar para a oração. Lindo, maravilhoso, não tá nada errado. Mas esse filme, Nefários, ele vai ficar escondido, para que muitas pessoas não assistam. Porque a partir do momento que você assiste, como aconteceu com o Paulo, as escamas caem. E você começa a enxergar o mundo espiritual de uma forma totalmente diferenciada. Porque eu vou dar um spoiler. No filme Nefários, tem uma hora, porque assim, gente, rapidinho, o filme se retrata uma mesa. Um psicanalista, que ele vai dar o laudo para um presidiário, que é um serial killer. O laudo se ele, de fato, é um assassino ou ele é um doente. E somente ele pode fazer isso. Só que esse psiquiatra, ele é ateu. Ele é ateu, ele não acredita em nada. E assim que ele vai fazer a entrevista para fazer a avaliação daquele homem, o que acontece? O homem já não é o homem, está manifestado. Sim. E ali ele começa aquele homem manifestado falando como ele entra na vida das pessoas. Através, ainda ele fala, tem uma hora do filme que fala assim, sabe aquela criança? Aquela criança que pega um brinquedinho, rouba um brinquedinho quando pequeno, coisa normal. Eu entro através daquele roubo. Gente, são coisas muito fortes espiritualmente, que é um conteúdo poderoso. Por que eu tô falando isso? Porque, Daiane, o povo está cego para as coisas espirituais.
Sim. São cultos pentecostais. São pessoas chorando na presença de Deus. É tudo lindo. Mas precisam pessoas saírem libertas. E eu percebo que dentro do evangelho, as pessoas, os evangélicos, eles olham e falam assim: eu não preciso de libertação. Quem precisa de libertação é o mendigo lá da rua. É aquela pessoa que não segue a Jesus, que veio de outra religião. E quando a gente começa a fazer libertação, a gente vê que não. Que tem pessoas que estão dentro da igreja, até aquela irmãzinha do coque, que parece que é uma bênção. E eu não... Muitas são, sim, uma bênção. Mas às vezes você tem algo que tá ali, que tá trancado. E o inimigo, ele não deixa você ter uma vida abundante. Então aí você vê uma pessoa que você olha e fala assim: mas eu não consigo entender. O que acontece na vida dessa pessoa? Por que não prospera? Por que não vive? Por que... E às vezes ela tem uma resistência na vida dela. Às vezes é uma opressão, algo forte ali. E aí, eu sei que você já teve essa oportunidade de fazer libertação de pessoas que era da igreja. Muitas, Daiane. Daiane, eu peguei um homem que ele... Já na época, isso faz 10 anos atrás, mas na época ele já havia 25 anos que estava servindo a Jesus. Desses 25 anos, 15 sendo líder de um ponto de pregação na frente, 15 anos na frente de um ponto de pregação. E quando veio para o nosso ministério, aí eu falei: olha, o negócio é o seguinte: para fazer parte da comunhão rara, você tem que passar pelo procedimento de cura da alma, libertação, tratar seu casamento, pra gente cuidar de você. Que essa é a ideia de todas as igrejas de comunhão rara. Ok, pastor, vamos lá. Mas eu preciso, pastor. Ô, pastor. Santo, né? Olha meu histórico. Falei, tá bom. Seu histórico tá lindo, mas o seu histórico aqui também diz que você... Antes desses 25 anos atrás, era carregado no carrinho de mão, bêbado. Bêbado. Então, quer dizer, há 25 anos atrás, você era um alcoólatra. Ok? Sim, pastor, mas passaram 25 anos. Eu falei: alguém colocou a mão sobre você e ministrou sobre libertação? Não, isso não, já aceitei Jesus, mas se filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu falei: então, você deseja a libertação? Se você está falando que eu preciso. Eu falei: não é que eu estou falando, o texto diz: ide e libertai os cativos. Então você está no cativeiro espiritual. Bom, se você pensa assim, tudo bem, pode orar. Daiane, quando nós fomos ministrar a oração, não ciscou no ar-condicionado. Ele caiu como cortasse um cacho de banana. Puf, apagou. Não falou nada. Orei, dei todas as baixas de um espírito maligno que vem através do vício do álcool. E no mesmo momento, um cheiro de cachaça tomou conta do lugar. Meu Deus, olha aí. Algum teólogo pode explicar isso? Teólogos, me ajudem, teólogos de plantão. Não tenho nada contra teólogos, não é ironia. Amamos. Não é ironia, não, pelo amor de Deus. Mas é que isso é um tipo de coisa que... Inexplicável. Biblicamente é o sobrenatural, né? E aí, aquele cheiro de cachaça subiu. Ele falou: pastor, que cheiro é esse? Ele tinha voltado. Pastor, que cheiro é esse? Eu falei: eu que pergunto pra você. Pastor, o que aconteceu? Eu falei: meu filho, a gente foi orar e você caiu aí. Ele começou a chorar: pastor, eu não acredito. Esse tempo todo, pastor. Eu falei: filho, uma hora ou outra você ia recair de novo. Por quê? Porque ninguém tem expulsado esse espírito da sua vida. Meu Deus. O que é libertação? É como você falou, já peguei a irmãzinha do coque. Uhum. Eu já Daiane, se eu montar um filme sobre as crônicas de libertação do pastor Vando. Eu ia gostar. É muita história. Por que eu tô falando do filme Nefários paralelo à Forja? E se eu fizer a pergunta aqui para todos vocês que estão assistindo a gente aqui, onde chegar? Talvez você vai assistir Nefários a partir de hoje.
Mas talvez você nunca ouviu falar desse filme, Nefários. E a Forja você ouviu falar muito bem. Porque a conspiração no mundo espiritual não quer que você tenha acesso com as coisas espirituais. Porque abre a mente, né? Uma coisa que eu costumo dizer sempre na igreja, quando a gente recebe pessoas de outras igrejas, eu gosto muito de usar aquele exemplo do acumulador. Né? Que é aquela pessoa que, imagine, eu não sei se alguém aqui já assistiu aquela série dos acumuladores, que tem muito nos Estados Unidos, é muito legal, eu gostava muito de assistir, que é aquela mulher, aquele homem que começou a acumular um monte de coisa, passou décadas, e a casa virou aquela bagunça. Eu assisti até um programa que encontraram, na hora que eles foram limpar, encontraram um gato morto. Você imagina o cheiro que era aquela casa. Então, a nossa vida espiritual é exatamente isso. Por muitos anos na sua vida, você começou a acumular sujeira. Não só na parte espiritual, mas também na sua alma. Então, é um perdão que você não liberou, uma pessoa que te entristeceu, o seu pai, e uma situação aqui, outra ali. E aí, espiritualmente, você mexeu com o compasso. Ah, vamos ver, tal. Aquela brincadeira do compasso. Muita gente, eu sei que já brincou com isso, e aí você tá mexendo na parte espiritual, ok? E aí, eu fui em tal religião, eu fiz não sei o quê, e aí de repente você é uma pessoa que você foi um médium, então você tem o seu terceiro olho aberto, e aí você mexeu com tudo isso, aí você veio pra igreja e falou, a partir de hoje eu não mexo com mais nada. A partir de hoje eu não quero mais, eu não vou mais ser um acumulador. E aí, a pergunta é, você deixou de ser um acumulador, você deixou de trazer lixo pra dentro da sua casa, mas você limpou a casa? Porque o que eu sinto é que quando você se torna um cristão, você para de mexer com coisa errada. Você para de acumular sujeira. Mas o fato de você parar de trazer lixo para dentro da sua casa não quer dizer que você já limpou a casa. Então, o que eu quero dizer? Quando você vem para o evangelho, você precisa passar pela limpeza. Você precisa fazer um trabalho de limpeza dessa casa. Então, a gente tem pessoas que vêm para a igreja que está 10, 20, 30 anos, mas nunca passou pelo processo de libertação. Que é o quê? Que é fazer o pente fino. Que é olhar e falar assim, o que vai sair? O que tem que tirar? Porque no programa acumulador, o que tem que fazer? A pessoa tem que passar pelo processo de limpeza. E tem gente que fica bravo. Porque os especialistas vão mexer na casa da pessoa. Então, vai começar a tirar coisas que a pessoa não quer, porque ela é acumuladora, né? Ela é doente. Então, aí eles entram lá e põem a caixa amarela. Ó, isso aqui você vai doar, isso aqui é lixo, isso aqui fica. E a comunhão rara, a igreja comunhão rara, faz esse pente fino, né, pastor? Que foi o que o senhor, né? Agora, com todo o respeito que eu tenho, o senhor nos ensinou a nós pastores, chamar as pessoas que vêm para a nossa igreja e começar a fazer ali o alinhamento, falar o que você já mexeu, o que é isso, o que entrou. E ali a gente vai começar a tirar essas coisas, limpar a casa, para aí sim ela seguir em frente. Correto? Porque, Daiane, hoje eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu falar, que é muito importante. Tá. A maioria infelizmente, a maioria esmagadora das igrejas, elas ficam felizes quando recebe uma pessoa que tem um dom, uma pessoa que tem um talento, e elas olham para aquelas pessoas pelo que elas fazem, não pelo o que elas são, pelo que elas são de verdade, mas sim pelo que elas fazem. E nisso, a igreja está precisando de um cantor, está precisando de um músico, de um irmão que vai para cima. E aí vem, irmão, Deus mandou você. Mas não está preocupado como a pessoa está espiritualmente. Vivem num fantástico mundo de Bob espiritual, que aquela pessoa é pronta e está... Não, gente, existe um histórico. Essas pessoas, quando chegam na igreja, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser tratadas, para depois ser inserida no corpo e ali funcionar. Então, qual é esse tratamento? Gente,
é cumprir o ID de Jesus. Nós não estamos aqui inventando alguma coisa. É cumprir o ID de Jesus. Ide e curai os enfermos. As igrejas estão curando pensando somente no físico. Na doença, no físico. E a doença da alma? Não estão pensando. E quando fala de ide e pregai, ensinando, elas fazem muito bem. Mas quando fala no ide e curai, não. E quando fala no ide e libertai os cativos, esqueça. Você frequentaria uma igreja... Agora eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. Você frequentaria uma igreja que não prega a palavra de Deus? Jamais. Sim ou não? Jamais. Você frequentaria uma igreja que não batiza em águas? Não tem como. Mas por que muitas pessoas ficam numa igreja que não trabalha com libertação? Se é o mesmo ide. Meu Deus. E aí as pessoas ficam dentro da igreja, igual eu tive uma experiência alguns anos atrás, que tinha um grupo de líderes, de pessoas que trabalham na igreja com uma situação para resolver. Pastor, estamos com um BO para resolver aqui. Falei, tá bom. Como eu já sabia que tinha alguma coisa de contenda, alguma coisa, um contra o outro, eu falei, antes eu quero orar um por um. Orei. Todo espírito maligno que vem para causar briga, contenda, que sai em nome de Jesus. Orei um por um. Vamos sentar para resolver a situação? Eles nem queriam mais. Não, pastor, acho que tá tudo bem. Não sei o que aconteceu. Tá tudo bem, tá maravilhoso. Olha aí, gente. Então, você entende que tinha um espírito ali? Sim. Não, mas não existe, gente. Nós somos cristãos, não tem que ter isso. Gente, nós temos que entender que Satanás... Agora pega essa. Satanás não é inimigo de Deus. Satanás não é inimigo de Jesus e nem do Espírito Santo. Mas Satanás é o nosso inimigo. E quem escreveu não foi Paulo, não foi Tiago, não foi João, não foi Mateus. Foi Pedro. Porque ele teve essa experiência na pele, sentiu na pele o que é ser reconhecido por Deus e no mesmo instante ser usado por Satanás. E detalhe, Pedro andava com Jesus, não andava comigo. Nossa. Então você que está ali debaixo de uma ordenança, de um cuidado pastoral do pastor Vando, toma cuidado. Que Pedro, andando com Jesus, foi um alvo de Satanás. Então, quer dizer, Pedro tinha toda a propriedade para falar o que era ser atacado por Satanás. Por isso que nós pegamos pesado, gente. Não podemos frouxar nossa mão na questão da libertação. Por isso que eu bato nessa tecla. Gente, a libertação é algo muito importante. Por isso Satanás escondeu o filme Nefários. Está escondidinho. Poucos têm acesso, ou vão ter acesso, a não ser que vai atrás. Enquanto o Forja está arrebentando, glória a Deus, e continua assistindo, está escondido o Nefários. Sabe o que eu acho interessante? Que eu acho legal a gente falar sobre esse filme, Nefários, porque tem muito cristão que assiste filme de terror. Uhum. Tá? Então, às vezes a gente fala, poxa, mas é um filme que vai falar de libertação, que vai falar do diabo. Galera, para. Vocês assistem isso. Vocês gostam de assistir coisas que tá mexendo com a parte espiritual. Só que muitas vezes feita por um endemoniado. Por uma pessoa que tá fazendo daquele filme para acessar a tua casa. Com a intenção. Com a intenção de acessar a tua casa, com a intenção de acessar e de mexer com o teu espiritual. Então, o filme Nefários, ele é um filme que vai tratar o espiritual, mas mostrando, abrindo seus olhos espirituais para você entender que é real, que existe. Porque eu tô quase crendo que tem cristão que nem acredita na existência do diabo mais. Olha aí, ó. Nós temos aqui a nossa produção. Obrigado. Gente, que produção, gente. Aplausos pra produção dessa... Pensou? Tá aí. Esse Tá é aí. o filme. Aí é um filme. Você vê que a imagem aí já dá até um, né? Mas a galera... Tá vendo? O Danilo não ouviu falar. Olha isso. Vamos falar sobre isso? Porque o quanto é pesado ter um filme de terror colocando dentro de casa. Que é uma porta, né? É um portal que se abre. Daiane, Me ajuda aí a falar sobre isso. não fala comigo sobre libertação, Daiane. Eu quero! Daiane, um filme de terror, pior do que o filme de terror, Diga. são as nossas escolas. Ei. Com fundamentos pagãos, onde são portas escancaradas para que Satanás venha entrar. Por exemplo, Halloween. Olha aí.
Halloween que comemora, eu acho que no último dia de outubro. Meu Deus. Que maldição, aquelas crianças fantasiadas de bruxa, diabo, de caveira, de tudo. Não tem ideia. Ah, é uma brincadeira. Isso! Continue assim. Eu quero que você veja. Eu quero ver esse. Eu quero ver. Deus tenha misericórdia. Eu queria acompanhar essa criança que foi hoje, no Halloween, talvez, ou foi no ano 2024 no Halloween, daqui 10, 15, 20 anos. Se ela não tiver um encontro com Jesus. Se ela não tiver um encontro verdadeiro com Jesus e passar por uma libertação. Porque não basta ter um encontro com Jesus não, tá? Precisa passar pelo ID de Jesus. Se você ainda não foi ministrado pelo ID de Jesus, procure isso. Urgente. Para ontem. Porque não basta, tô na igreja não. E que Satanás não quer que você passe principalmente pelo procedimento do ID de Jesus. E de libertar o cativo. E não pense você que tá tudo bem com os doces que os seus filhos estão recebendo, sabe lá de quem, tá? Porque, por exemplo, nós temos um trabalho, né? Onde nós cuidamos de algumas crianças da comunidade. E, recentemente, nós recebemos a oportunidade de receber uma quantidade considerável dos melhores doces, né? E nós, como igreja, poxa, nossa, vamos ter doce para dar no Dia das Crianças e tal. Mas aí, o lugar de onde viria... Aí eu falei... Mas de onde vai vir esses doces? Não, é que a pessoa, ela tem muito doce lá porque eles passam a madrugada consagrando esses doces. Mas aí para eles entregarem é muito lugar para eles irem. Então eles queriam saber se tudo bem, se vocês aceitam receber esses doces. Foi consagrado. Mas são doces ótimos, são doces bons. Eu falei, não queremos. Então, o que eu quero dizer? Provavelmente, se o seu filho saiu batendo de casa em casa para pegar doces ou travessuras, provavelmente um desses doces consagrados chegou na mão de um dos seus filhos. Pastor, da sua experiência. Eu não vou falar porque vai ficar muito exposto. Eu vou contar uma experiência. Conta, por favor. Você vê que a gente tá com um cuidado para falar. Aqui, né? Que tem os dois lados. Por exemplo, você falou a respeito do filme de terror, como tem jogos de videogame. Tanto jogo de videogame, tanto filme de terror. Tudo isso aí é uma porta escancarada dentro de casa. É um portal que se abre do mundo espiritual dentro de casa. E aí, eu, na casa de uma pessoa, de um irmão, vendo uma das crianças dele, virado nos 30, jogando videogame, e ali eu tava ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, passei alguns dias na casa do irmão, falei, não, logo no primeiro dia eu já fui com os 2 pés no pé, falei, meu, você tá permitindo o quê? Satanás, ali tem um altar e teu filho tá... Ah, eu sou bitolado, o Wanda é bitolado, é exagero. Exagero. A história não acabou. A história não acabou. Videogame, tá? Videogame de Homem-Aranha, e era só Homem-Aranha. Eu falei, cara, dá um jeito de tirar esse videogame do teu filho, cara. Isso vai acabar com a vida espiritual dele, um garoto de 10 anos. E ele com cuidado, filho. Eu já não tinha cuidado nenhum, eu já chegava, dava um destaque, deixa, não se mexe, dê aqui esse negócio aqui, não vai mais usar, pronto, acabou, mas com muito cuidado. Só um pouquinho, de vez em quando. Eu falei, se fosse um baseadinho, uma maconhinha, você chegar pro seu filho e falava, de vez em quando você vai fumar um baseado? Pastor, não. Falei, então por que você estava deixando de vez em quando o seu filho tá com contato com o jogo e vai fazer mal para ele? O irmão não levou a sério. Um belo dia estou nos meus aposentos. Eu recebo um telefonema desse irmão que eu nunca vi derramar uma lágrima. Estava em prantos, gritando do outro lado do telefone. Pastor, pelo amor de Deus! Pastor, me ajuda, pastor! O pastor!
tirar o videogame do meu filho. Ele manifestou um demônio, tá com a faca querendo me matar, pastor. 10 anos de idade. Então, Daiane, eu falo pra você, falo com os irmãos que estão em casa. O que o diabo quer é que você não perceba isso. O que o diabo quer é não ser descoberto como um filme nefários. Shhh, quietinho. E aí ele se esconde. Quantas crianças não conseguem dormir com os pais? Por quê? Medo. Ah, não consigo por causa disso. Ah, teve irmão da nossa igreja. Chegou, falou, pastor, vai orar lá em casa. Uma big de uma mansão, os filhos não conseguiam dormir nos quartos deles. Não conseguia dormir nos quartos dele. Um quarto assim que valia... só o quarto dos meninos valia a minha casa todinha. Não tô exagerando. Um lugar milionário, parecendo coisa de filme. Aqueles filmes de gente bilionário. Falei, eles não conseguem dormir. Não, pastor. Aí eu já cheguei igual o CSI. Onde tá? Já cheguei, já. Deixa eu ver. Entrei no quarto, entrei na casa, entrei vasculhando. Falei, uau. Deixa eu procurar. Calma aí. Uma guitarrinha do Homem-Aranha? Uma bateria de Homem-Aranha? Calma. Tudo do Homem-Aranha? Meu Deus do céu. O que tá acontecendo? Aí eu comecei a explicar. Já sei de onde vem esse medo. O que eu vou falar aqui é coisa antiga que eu assisti. Talvez você nem lembre, Daiane, ou talvez você não teve contato de um grande missionário chamado Josué Irion. Procure, isso é um vídeo muito antigo, no YouTube deve ter. Isso, eu vi isso há mais de 30 anos atrás. Acho que hoje foi postado um vídeo dele. Né? Há mais de 30 anos atrás. E esse DVD na época, DVD não, VHS. Esse VHS, ele retratava não, porque existe ainda hoje. Ele retratava, sabe a respeito do quê? Que ele foi fazer uma viagem e ele estava nada mais, nada menos com um dos diretores da indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Eita. Onde produzia filmes e tudo conteúdo. Ele falou que começou a conversar e começou a desenrolar a conversa e ele falou que ia haver filmes, olha só, filmes que iriam impactar o mundo e que esses filmes representariam poderes das trevas. Meu Deus. E chegaram. Por que eu tô falando? Porque o mundo das trevas, eles não querem serem despercebidos. Por exemplo, vamos lá. Não, gente, eu tô falando porque vai confrontar e é pra libertar, é pra ajudar. Uma criança que usa uma camiseta do Batman. Quem é Batman? Qual o codinome do Batman? Eu não sei porque eu não... Alguém... Cavaleiro das Trevas. Passa por desapercebido. Gente, eu sou fã do Batman. De verdade, eu assisti Batman e Robin desde pequenininho. Mas eu peguei crianças que viravam a cabeça igual o boneco Chuck manifestário de demônio. Quando eu chego na casa da criança, era Barbie, barraca da Barbie, boneca da Barbie, tudo. Ah, não, mas, gente, pelo amor de Deus, para, gente. Ser bitolado, Wando. Gente, não é ser bitolado. O detalhe é que tem a reação de tudo isso. Aquelas crianças morriam de medo. Que eu fui orar na casa. Quando eu falei, olha, expliquei pra criança de onde vinha o medo, o que era o medo, que estava trazendo esse medo, ele chegou, começou a buscar, era pequenininho os dois, aí falou assim, pastor, espera aí que tem uma cuequinha minha também, foi lá, pregou a cuequinha, colocou... A criança, ela entende muito rápido, Entende, né? Muito rápido. Tá bom, Daiane. Colocamos num saquinho com autorização dos pais, colocamos na sacolinha e fomos dar fim. E oramos antes pela criança, tudo mais. A mãe me ligou e falou assim, pastor, no outro dia, pastor,
meus filhos dormiram na cama deles, sem medo nenhum. Você tá entendendo, Daiane, de onde que vem tanto lado espiritual? E é fogo, porque são assuntos que ninguém toca. Eu desafio para você procurar na internet algum podcast. Lógico, não é a última bolacha do pacote, não pode dar e falar sobre isso, não. Mas eu desafio você procurar e vai ver quantos podcasts estão falando sobre libertação. Sobre uma palavra de maldição. Por exemplo, nós estamos falando de filme. Nós não estamos falando de filme? Sim. Nós não estamos falando de jogos? Sim. Então, uma irmã da nossa igreja chegou, me procurou no final do culto querendo dormir. Ela só queria dormir. Pastor, eu quero dormir, eu não consigo dormir. Mas por que eu não consigo dormir, minha irmã? O meu filho, na época, hoje o filho dela tá grandinho, o filho dela tinha 9 meses na época. E o filho dele ela falou assim, meu filho não consegue dormir porque fazem 9 meses que ele nasceu e dentro desses 9 meses, na hora que nós vamos dormir, ele só chora. E eu não consigo dormir. Ela morena clara, como a Juninha, ela tava cheia de olheira, assim, ó. Escura, cansada. Mal ela conseguia dormir. Toda vez que ela dormia, a criança passava a noite em claro, chorando. Aí eu fui começar a fazer as perguntas. Aí eu fiz a pergunta, fui fazer a investigação espiritual, CSI espiritual. Falei, como foi seu casamento? Como foi seu casamento? Meu casamento foi assim. Vocês tiveram relação sexual antes de casar? E comecei a investigar tudo. Teve algum namorado que lançou alguma maldição? Resumindo, não tinha nenhuma porta dessa de entrada. E detalhe, a criança também tinha um problema de enfermidade, intolerância à lactose. Ela não podia tomar leite de caixinha. Tinha que ser leite especial. Daiane. Aí eu fiz a pergunta crucial. Falei, e quando você ficou grávida dessa criança, você comemorou? Ela, não, pastor. Eu não comemorei, pastor. Eu rejeitei, eu pensei até no aborto. Ela, nascida no berço evangélico, o marido nascido no berço evangélico, ambos casaram bonitinho, casaram na igreja, tudo. Mas teve uma legalidade. Meu Deus. E aí eu falei, então agora tá fácil. Pega a sua criança agora. Porque no mundo espiritual, quem abraçou aquela criança? O espírito de rejeição. Exatamente. E o espírito de enfermidade veio junto. Ela pegou a criança, colocou no colo, me lembro como fosse hoje, final de culto. Ela pegou a criança, falei, fala com seu filho, pede perdão pra ele. Laiane, uma criança de 9 meses entende o que é pedir perdão? Não. Ela pegou a criança assim e começou a falar pro filho, filho, perdoa a mãe não te rejeita mais, a mãe te ama, filho. As lágrimas do menino desciam, não era aquele menino chorando, as lágrimas desciam assim, ó. O menino assim olhando pra mãe. Foi a primeira vez que eu chorei numa libertação. Meu Deus. Aquilo foi a libertação mais impactante que eu vi na minha vida. Que lindo. Tá bom? Orei pelo espírito de enfermidade. Sai espírito de enfermidade em nome de Jesus. Beleza. No outro dia, essa mãe entra em contato comigo. Pastor Vando, eu preciso que o senhor ore por mim. Eu falei, por quê, filha? O que aconteceu dessa vez? São 10 horas da manhã. Eu dormi até agora de pouco, dormi a noite toda. Agora ore por mim para que eu não perca meu trabalho. E uma semana depois, ela chegou com aquela sacola grande que coloca edredom, sabe? De uma loja famosa, que eu não quero dar moral porque eu não tô ganhando aqui para isso. Mas que coloca edredom, coberta grande. Ela chegou cheia de leite especial. Falou, pode dar para qualquer outra criança. Olha aí. Que meu filho tá tomando leite de caixinha. É sobre isso. É experimentar a libertação, porque o experimentar uma vida de quem teve, não só recebeu Jesus, mas teve a sua casa totalmente limpa. Será que você quer ouvir um pouco mais sobre isso? Eu acho que a gente tinha muito mais pra falar aqui, hein? Porque Libertação, parte 2. Libertação parte 2. Se você acha que a gente pode falar sobre Libertação parte 2, pede aí, que quem sabe se o nosso patrocinador continuar nos abençoando, patrocinando, a Intical Wealth, que tem nos ajudado, que tem sempre investido aqui na gente. Eu quero agradecer eles que trabalham com seguro de vida, com tanta coisa. Se eles continuarem investindo aqui, a gente vai fazer
a parte 2 desse assunto de libertação. Eu tinha também muita coisa pra falar aqui. Produção, quanto que tá o nosso tempo aí? Não dá pra... Já gravou 50 minutos já. Temos 5 minutos? Temos 5 minutos de podcast aqui ainda? Tem mais uns 5 minutos e as crianças lá fora. Ah, pode deixar as crianças na paz do Senhor? Porque, assim, eu acredito que isso é muito precioso. As igrejas estão perdendo a oportunidade de desfrutar, né? Recentemente, veio uma mulher falar assim, pelo amor de Deus, Daiane, eu quero que você ore por mim. Eu quero que você ore, porque a minha vida profissional tá totalmente bloqueada. Eu tenho uma empresa, eu não consigo prosperar, eu não consigo viver, eu não consigo... Aí eu peguei e falei assim, você é dizimista? Aí ela falou, não, é complicado. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que a minha oração vai quebrar um princípio? Mano, você não tá desfrutando do melhor, de tudo que você pode desfrutar, porque você tá quebrando um princípio. A minha oração não vai mudar isso. É você fazer a tua parte. E nós, como igreja, a gente tem que tomar posse daquilo que o Senhor nos deu. E muitas vezes a gente começa a entrar pra, tô estudando muito, não sei o quê. E, cara, nem tudo tá, sabe? Tem coisas que você tem que acessar, que você tem que liberar palavras sobre a sua igreja. Você tem que orar, você tem que fazer imposição de mãos e tem que declarar. Eu vivi uma libertação que foi muito legal. Que olha só, eu nasci, fui criada num berço cristão, sou privilegiada. E eu me lembro que eu fui pregar na igreja do meu pai. E eu fui falar sobre Jesus, de quando Jesus sumiu ali, né? Maria e José esqueceu Jesus no templo e tal. E aí eu falei assim, quem aqui já perdeu o filho, ergue a mão, né? E meu pai não ergueu a mão e comecei a brincar com ele. Pai, ergue a mão, você não lembra que um dia você me perdeu na praia? Eu sou uma pessoa que eu sumi na praia. E eu fiquei 3 horas perdida na praia. E essa história, a gente sempre contou essa história dando risada. A Daiane sumiu na praia, ficou 3 horas perdida. Fui encontrado por uma família eles não falavam bem o português. Eles falavam, sei lá, um portunhol. Então, assim, eu era uma criança de 6 anos, então eu não sei de onde eles eram. Mas nesse dia, um tio meu falou assim, Daiane, eu sempre quis saber o que aconteceu. Porque esse tio tava na praia me procurando, né? E ele falou assim, Daiane, nesse dia que você sumiu na praia, aconteceu alguma coisa. Aí eu falei, não, tio, eu não lembro. Não aconteceu nada. Ele falou, não aconteceu. Porque você sumiu, você tava com um maiozinho laranja. Mas você foi encontrado com uma outra roupa. Deram banho em você. Aí eu, não lembro. Ele falou, então... A gente ainda ficou falando, por que não levaram você pra polícia pra gente te encontrar mais rápido? Você ficou 3 horas sumida. E naquela semana, eu ia num encontro com Deus de uma pastora que eu admiro, respeito muito, que trabalha com libertação, que é a pastora Tânia Tereza. Você conhece? Uma pastora maravilhosa, um grande abraço pra ela. Quem sabe um dia trazer ela aqui no podcast. Com certeza, venha, pastora. E aí, eu fui no Silk, né? E eu fiquei 5 dias lá. E eu fiquei com esse negócio na cabeça. O Espírito Santo falou pra mim, Daiane, eu já tinha passado pela libertação com você. E pra mim tava tudo certo. Mas naquele dia veio aquilo. E eu não passei isso pra você na minha libertação. Porque eu não lembrava dessa história. Como eu tava lá no Silk, lá a gente passa também pela cura da alma e libertação. Que é a mesma coisa que a Igreja Comunhão Rara faz. Aí eles me chamaram, e aí, tem alguma coisa? Eu falei, olha, minha igreja já trabalha com cura da alma e libertação. Aí eles ficaram admirados, porque são poucas igrejas que fazem o que a nossa igreja faz. E ali eu falei assim, olha, mas eu quero trazer um assunto que eu não trouxe na minha cura, pro meu pastor, que é o apóstolo Wando. E aí contei essa história, que eu sumi e tal, não sei o quê. E aí, na hora... que eu falei isso pra mulher que estava fazendo minha libertação, o Espírito Santo de Deus já revelou pra ela, pegou e falou assim, você tomou alguma coisa? Você lembra se eles te deram alguma coisa? E aí, na hora, eu falei, lembro. Eles me deram uma bebida gelada azul. Ela falou, então vamos orar a respeito disso, porque pra oração não há contraindicação.
Meu Deus. Né? Essa é Então, porque às espiritual. vezes a pessoa, ela fala assim: ah, não, mas eu não vou orar por isso. Não, não tem nada de errado em orar, né? E aí ela falou: vamos orar pra, quem sabe, talvez nessa bebida tinha algo e por isso você não lembra. E quando ela começou a orar por mim, eu comecei a me sentir muito tonta e eu quase que desmaiei. Meu Deus. Era a E libertação. na hora foi uma libertação. E na hora eu senti um gosto ruim na minha boca. Meu Deus. Na hora eu fiquei tonta, eu quase caí. E ali eu tive que sentar mesmo. E ela pegou e a oração dela era: se tinha algo naquela bebida, Deus, revela pra nós agora. Então, realmente, ela precisou fazer uma oração de libertação. Um desligamento de alma de alguém que eu não sei quem poderia ter sido. E ali eu senti que eu saí diferente daquela oração. Então, aqui eu abri para vocês uma experiência que eu tive para você entender A profundidade. a profundidade do que a libertação pode fazer. Porque o que vem de contramão aí, que as pessoas, muitos... Eu, mais uma vez, quero ressaltar nossos teólogos, no qual também fiz teologia, estudei teologia. Não tenho nada contra, senão não teria estudado nem indicaria fazer teologia. É assim, expliquem isso. Expliquem. Me traga respostas bíblicas, porque se o filho lhe libertar verdadeiramente sereis livres. Não era para você sentir mais isso. Então também precisamos então rasgar da Bíblia ou apagar e de libertar os cativos. Porque eu já sou livre, aceitei Jesus. Então, se existe esse texto na Bíblia que é uma ordenança e de libertar os cativos, não entra em contradição. É que nós não queremos entender. Nós não. Muitas pessoas não querem entender o texto verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Então fica, não um ponto de interrogação, há uma explicação. Você tem que mergulhar no texto, tem que ir mais profundo e entender que no mundo espiritual, gente, eu vou falar algo para vocês. A libertação é como o fundo do mar. Inexplorável. Eu já orei por filha de pastor. Orei por filha de pastor, não. Filha de pastor passou perto de... Cumprimentou o Guga, cumprimentou o Alex e o pastor Du. Na época o Du não era pastor. Cumprimentou, beijinho, quando passou perto de mim, virou a cara, eu falei, já sei quem é. Peguei pelo braço, levei pra salinha. No que eu levei pra salinha, já manifestado. Eu te odeio, porque você me trouxe aqui. Você vê, eu percebi só por um simples olhar pra mim. Tá bom, fecha aspas. Orei pela filha desse pastor, manifestou demônios horríveis. E já orei por um pai de santo. Um ex-pai de santo, que pediu socorro, aceitou Jesus. E serviu durante 78 anos. 78 anos servindo. Meu. Já era um senhor de idade forte. Na época ainda era vivo, lúcido. Eu orei por aquele homem. Tá achando que ciscou? Porque, gente, libertação, presta atenção. Dá tempo de falar 1 minuto? Libertação, porque a turma fica tipo assim: não manifestou, não é demônio. Por isso que vai ter que ter parte 2, Daiane. Vai ter que ter parte 2. Vai ter. Pra explicar como que sai. Porque tem uns... Fala você. Então, pra te dar honra libertação é como o comando do policial diante de uma abordagem com um bandido. Não tem bandido que se entrega? Se rende? Sim. E tem bandido que igual ficou aí um que ficou famoso e entrou pras matas e a polícia procura e colocou a polícia do Brasil todo e até o exército atrás pra pegar o camarada e é tiroteio, não sei o quê. Libertação é a mesma coisa. Tem hora que você vai orar pra uma administração de libertação, a pessoa não desmaia, não cisca, ouve toda a oração. Então não tinha demônio nenhum? Tem, porque tem um histórico. Nós não chamamos demônios. Existe um histórico que nós preparamos. Que podemos até falar sobre isso, como que é preparo, né, Daiane? Vamos marcar uma data E pra aí, falar. esse que é o lado interessante. Esse que é o lado muito interessante. As pessoas têm que entender. Não manifestou, não é demônio. Gente, de repente você nunca vai manifestar. Mas de repente deve estar assim, ó. Pode estar sim de demônio. Que precisam ser libertos. E aí você percebe o quê? Que saiu uma
resistência. Às vezes você que ia ler a Bíblia, e era aquele sono, e era espiritual. E aí o pastor orou por você, você não manifestou. Mas agora você consegue ler a Bíblia. Você já não dorme mais. Agora você já consegue entender algumas coisas. Agora aquela doença que afetou a sua avó, sua mãe, e tava em você, de repente você é liberto, você não... E de repente... A próxima geração não vai mais pegar. Já não vai mais pegar. Então, assim, você tem que entender. Por isso que tem que ter parte 2, né, Dani? Eu amo esse assunto. Mas, Dani, por isso que nós nos encontramos um dia. E hoje você, o pastor Rubinho, está na frente desse trabalho tão poderoso que o Ministério Comunhão Rara, trabalhando com excelência, vidas sendo libertas, pessoas conhecendo a Jesus, pessoas sendo ministradas através da vida de vocês. É uma vitória, sabe por quê? Porque não é uma visão Vando, é uma visão bíblica. Nós só recebemos o direcionamento, porque Deus ele foi muito claro comigo, ele falou: eu vou te usar para andar na contramão do sistema. E até hoje nós temos falar sobre libertação é andar na contramão do sistema. Totalmente. O sistema está falando o quê? O sistema hoje tem mais coaches em cima de um altar do que pregadores. Sim. E ainda quando tem pregadores, a maioria são triunfalistas. Gente, não tem nada errado se algum pastor prega. Nossa igreja também prega que você vai vencer, que o mar vai se abrir, que a muralha vai vir pro chão. Tá tudo certinho. Mas não se prega. É que tem um caminho para você vencer, né? Não é só falar, você aceitou a Jesus, a partir de agora você é uma nova... Cara, sim, mas vamos agora limpar a casa. Vamos agora começar a trabalhar, vamos começar a fazer... É um passo a passo, é um caminho. É por isso que a pessoa, quando vem pra comunhão rara, ela não chega na igreja hoje e amanhã ela já tá trabalhando. Por quê? Porque, mas eu era pastor. Que parabéns, que bom. Mas vamos sentar, vai fazer o avançar. Vamos orar por você, vai fazer cura da alma. Vai cuidar do fazer casamento. Libertação, cuida do seu casamento. E os seus filhos amam Jesus? Vamos lá, vamos aproximar, vamos trabalhar isso. E aí você vai ser ousado. Que aí você vai estar curado para curar. Que é o lema da nossa igreja. Por isso que eu amo o meu apóstolo Vando, que tem sido direcionado pelo Espírito Santo para nos guiar nesse caminho. Muito obrigado. Obrigado por não se corromper. É isso que eu ia estar falando, eu estava engasgado aqui. Esse é o grande desafio nosso. Não ser corrompido, nem ser engolido pelas estações. Porque eu tive que enfrentar lutas. Teve uma época que a galerinha da nossa igreja, não, que a Batista da Lagoinha tá fazendo isso, aquilo outro. Olha lá as outras igrejas de nome que estavam vindo na época que estava esse auge da libertação na comunhão rara, que até hoje, graças a Deus, nós levamos muito a sério isso. A igreja que veio da Inglaterra, esqueci o nome lá, agora não vou lembrar. Mas enfim, queriam transformar a igreja comunhão rara nisso. Em outras visões, outras igrejas que eu não tenho nada contra, mas que na sua essência não leva o ID de Jesus, o ID da forma plena, na totalidade, em partes. Ensina bem, prega, cura só no físico, batismo e morreu ali. Então, eu que louvo a Deus por essa oportunidade de nós começarmos falando do filme da Forja, entrar no Nefários e tomar um rumo para falar sobre libertação. Eu que louvo a Deus por o Poddai ser um veículo onde a palavra de Deus está sendo ministrada de vários ângulos. Tivemos um profeta recentemente falando sobre o dom maravilhoso da profecia. Várias pessoas vêm com vários temas aqui maravilhosos e você abrir esse espaço para nós falarmos de libertação, ainda querendo chamar no parte 2, nós temos muita coisa poderosa. Viu, diretor? É isso aí. O diretor tá falando que nós já chegamos ao fim do Poddai. Meu Deus, voa. A hora voa, não fala? Fala sério. Não, pelo amor de Deus. De graça, fácil. Espero que pra vocês também a hora tenha passado e você tá aí, ó. Não sei o que você tá fazendo enquanto tá ouvindo. Não sei se no Spotify. Não sei se de repente no YouTube. Então, siga o Apóstolo Vando no Instagram. Como que você tá no Instagram? @Vando Lima, @Vando_Lima. Não é @apóstolo? Não. Não é @pastor? Não.
Não. Porque a gente as coisas que a gente faz não entram na frente de quem nós somos. Exatamente. Nós somos humanos, Vando, só isso. Isso, e aqui, ó, é só procurar Daiane com Y, DHD, e é isso. Vamos seguir em frente, estamos à disposição de vocês. E nós estamos num espaço. Você gostou do espaço? É maravilhoso, não é? Aqui, eu queria morar aqui dentro, gente. Que desculpe minha família, eu queria dormir aqui e ficar dormindo. Lugar aconchegante, maravilhoso. Tá de parabéns aí a Gravina. Gravina Pod Studio, estamos aqui. E nós estamos aqui na Avenida Sara Veloso, número 1194, ao lado, sabe da onde? Da Igreja Comunhão Rara de Osasco. É ao lado mesmo, gente. Ao lado. Coloca aí a vinheta aqui da Rara Osasco, por favor. Nós já vamos encerrar. Nós somos da Igreja Comunhão Rara. A Igreja Comunhão Rara, nós somos uma igreja em vários endereços diferentes. Então, se você entrar aí no nosso Instagram, Rara Osasco Sede. Se você é de Vargem Grande, procura Rara Osasco... Não. Rara VGP. Rara VGP. Se você é de Itapevi... Portugal, quem sabe esse pod tá saindo do Brasil? Já pensou que honra alguém de fora do Brasil assistir esse podcast? Então se você tá de fora do Brasil, por favor, comenta aí, olha, de onde você está falando? Do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, nossos irmãos cariocas. Temos Rara no Rio de Janeiro. E se você é de São Paulo, Osasco, nós estamos na Avenida Sara Veloso, número 1138. Eu tenho certeza que se você mora em Osasco, você sabe aonde fica a famosa Avenida Sara Veloso. Venha nos visitar. Quem sabe nós podemos colocar a mão na tua cabeça e fazer uma libertação. Essa é a nossa ideia. Essa é a nossa ideia. E essa é a ideia da palavra, né? Verás que um filho teu não foge à luta. Hein? Como bem dizia o nosso hino nacional, que brasileiro que é você, pastor, que tá fugindo de libertação? Jamais. Eita! Jamais. E aí, nós queremos orar por você, queremos, de repente, te acolher a tua família. Nós temos curso para casais, nós temos muita coisa acontecendo na nossa igreja. Então, eu fico muito feliz de te receber. Então, vamos encerrar essa live agradecendo o apóstolo Vando, que largou tantas coisas que ele poderia estar fazendo agora e está aqui com a gente. Obrigado, viu, por ser acessível. Não, mas sempre, Dai, você sabe que meu coração, ele é um coração que ele está disponível para as nossas igrejas filhas. Receber um convite de estar aqui com vocês é um convite maravilhoso. E eu que, como eu sempre falo, estar com você, estar com o Binho é maravilhoso demais. É muito bom. Tá brincando com seus filhos, é uma delícia, é tudo de bom. Tá na Rara Osasco, meu carinho que essa galera tem por nós, assim, é fora do normal. As igrejas filhas têm esse carinho muito grande por mim, então eu fico muito feliz, eu agradeço mesmo. E ó, já não adianta não, vai ter parte 2, porque vocês ouviram, até o diretor confirmando que vai ter parte 2, diretor. Então tá confirmado. Então, se você deseja a parte 2 desse assunto, que acabou terminando falando de... gostinho de quero mais, quero saber mais. E nós temos muito o que falar. Muitas histórias de muitas libertações que fizemos. Então, só coloque aí. Queremos parte 2, que nós vamos voltar. Que Deus abençoe você. Seja cheio do Espírito Santo. E muito obrigado pela tua audiência!